18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra nós, Karime Leão. Boa noite, Carlão, e sextou, não? Muito Sextou. boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Boa noite especial pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @18 News. Boa noite, gente. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Manaus e Tefé tem a gasolina mais cara do país. Estatuto da Criança e do Adolescente completou 33 anos esta semana. Entre as maiores conquistas está a redução da mortalidade infantil. O governo federal anuncia o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil. Muito bem, 6 e 1, você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos dando sequência na melhor programação de Manaus. Você vai conferir os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. Sexta-feira, sextou, 14 de julho de 2023 é o ano. Começando para você mais uma edição. 18 horas. Karime Leão, o Amazonas está no topo do ranking nacional com a gasolina mais cara do país. Olha esse topo aí, hein? Nada favorável. Na cidade de Tefé, o preço do litro da gasolina comum é vendido a R$ 7,30, o maior valor registrado entre 5 mil e tantos municípios brasileiros, Karime Pois Leão. é, Carlão, já entre as capitais, Manaus é a segunda com o litro do combustível mais caro do Brasil, custa R$ 6,29. Só perde para o Rio Branco, no Acre, que custa R$ 6,39. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desta gasolina cara aqui para o estado do Amazonas, agora com Odinei Araújo. Desde o fim da política de preço de paridade internacional, o chamado PPI, medida da Petrobras que balizava o valor dos combustíveis, conforme a variação do preço do dólar, o valor do litro da gasolina e do diesel vem reduzindo no Brasil, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Assim que anunciou o novo modelo de preço, no dia 16 de maio, a Petrobras fez um corte de 40 centavos no preço do combustível nas distribuidoras. Mas aqui no Amazonas, quase 2 meses após a nova forma de precificar o combustível, o consumidor não vê essa redução nas bombas. Pelo contrário, Manaus é a segunda capital do país com o preço do litro da gasolina mais caro, R$ 6,29, perdendo somente para Rio Branco, no Acre, onde o litro do combustível custa R$ 6,30, o mais caro entre as capitais do Brasil. Além do segundo lugar, onde a gasolina é mais cara, o Amazonas desponta como o estado que tem a cidade com o combustível mais caro do país. Tefé, no interior, vende o litro da gasolina a R$ 7,30 em média. Toda semana, o Procon Amazonas fiscaliza os postos da capital e coleta dados das cidades do interior para fazer um balanço do preço do combustível aqui no estado. Mais de 170 postos já foram visitados pelo Procon e, de acordo com o seu diretor-presidente Jalil Frache, o órgão já constatou que os postos de gasolina já recebem o valor reajustado das distribuidoras. De fato, o reajuste na grande maioria dos postos se dá pelo recebimento dessa gasolina já reajustada pela distribuidora. Nós estamos fazendo justamente um trabalho de mapeamento da cadeia, sabendo que a refinaria tem anunciado reduções e a distribuidora tem vendido mais caro aos postos, que consequentemente vende mais caro a nós, consumidores finais. Nós estamos fazendo esse trabalho de mapeamento. A partir dessa comprovação, o Procon pretende atacar o setor de distribuição, segundo o diretor-presidente. No setor dos combustíveis, nós temos uma cadeia complexa, que é refino, distribuição e revenda. Refinaria, a Reana aqui no Amazonas, privatizada, pertencente a um grupo econômico. Nós temos a distribuição, que são aproximadamente 6 distribuidoras de petróleo, e nós temos
os postos são as revendas. Então, os postos, eles são os mais fiscalizados, de fato, pelo PROCON, até pelo setor de distribuição ser uma área alfandegária. Nós temos uma maior dificuldade de adentrar as dependências e conseguir os documentos necessários para produzir os autos, para subsidiar os órgãos de controle. Mas a parceria com a Agência Nacional do Petróleo e a Polícia Federal começa a facilitar a atuação do PROCON também junto às distribuidoras, conforme Jalil Frache. A parceria com a ANP, com a Polícia Federal nos está abrindo portas e, com absoluta certeza, a união dessas instituições irão trazer para a população amazonense resultados mais efetivos. É importante que a gente destaque para quem está nos acompanhando que as fiscalizações não vão parar, elas continuarão na próxima semana. Acredito que na próxima semana teremos até novidades nas fiscalizações, trazendo mais agentes a campo e garantindo aí que a população tenha uma resposta. O preço da gasolina mais barata do país foi encontrado na cidade de Itapeva, no interior de São Paulo, onde o litro é vendido a R$ 4,85. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Não, vamos combinar que não há nada que justifique Manaus ter a segunda gasolina mais cara entre todas as capitais do país. Não dá para entender porque o consumidor da cidade amazonense de Tefé paga o maior preço pelo litro da gasolina do Brasil, o que já está, gente, mais do que provado que isso aí funciona uma espécie de cartel aqui, com o preço independente dos custos e obriga o consumidor a pagar muito mais que a média nacional. Veja só, Karime Leão, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, a gasolina é vendida a R$ 4,99, R$ 1,30 mais barata que aqui em Manaus. E lá não tem refinaria, não há produção de petróleo como temos aqui no Amazonas. Em Belém, a gasolina comum é vendida a R$ 5,21, R$ 1,08. A gasolina está mais barata que aqui em Manaus, cara. Daí a gente pergunta, né? Cadê os órgãos de controle? O que fazem? Nada. Até porque o Brasil há liberdade aqui no país de preços e os donos dos postos de combustíveis podem fixar os preços que quiserem. O problema é que eles atuam como se fossem um cartel na prática, gente. Todos os postos, eles praticam os mesmos preços e assim não há concorrência. E quem paga é sempre a ponta, ou seja, nós, os consumidores, a gente é que paga esse preço absurdo da gasolina. Olha só, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 33 anos nesta quinta-feira. Durante mais de 3 décadas, o Estatuto trouxe conquistas importantes para a proteção e promoção da infância e da juventude no país, Karime. Importantíssimos, Carlão. Podemos destacar os avanços na redução da mortalidade do trabalho infantil, além do acesso à educação. Vamos saber agora com a repórter Nathalie Moraes qual foi o impacto do Estatuto aqui no Amazonas. Muito boa noite, Nathalie, você que está aqui ao vivo com a gente. Então, o que podemos destacar de avanço como consequência do Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no estado? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. Olha, Karime, são mais de 33 anos de trabalho aí do ECA e aqui durante todo o mês de julho uma série de ações vão acontecer aqui na cidade de Manaus, principalmente dentro das escolas. Mais de 510 unidades de ensino, entre escolas públicas e privadas, participam aí das ações durante todo o mês de julho, em comemoração aí aos 33 anos do ECA, né? Eu conversei hoje com a doutora Tandra Pessoa, ela que é presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da organização, da comissão da OAB aqui no Amazonas, e ela destacou os principais avanços do ECA aqui no estado. Ela falou um pouco mais sobre as violações dos direitos das crianças e dos adolescentes que estão aí entre elas. O abandono, a negligência, além dos conflitos familiares, né? Que a gente sabe que isso daí é uma situação muito comum dentro dos lares, principalmente aqui no Amazonas. Ela destacou também a convivência com pessoas que fazem uso de álcool e drogas, além de todas as formas de violência contra as nossas crianças, além, é claro, do trabalho infantil. Vamos conferir agora o que disse a doutora Tandra Pessoa, ela que é presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente na OAB aqui no Amazonas.
a sociedade geral também tome conhecimento, né? Já que, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança e todo adolescente passou a ser sujeito de direitos especiais, né? Direitos que são resguardados não só no próprio Estatuto, mas na Constituição Federal. 18 horas. Karine e Carlão, ao longo desses 33 anos, desde a criação do ECA, foram muitos os avanços e conquistas, né? Principalmente aqui no Brasil, para proteger as crianças, o que antes eram deixadas de lado em alguns pontos, né? Como religião, adoção, são pontos abordados pelo ECA, como disse a especialista. Vamos conferir. Tivemos várias mudanças, né, recentes, a partir de 2016, em que foi inserido no Estatuto de forma bem clara a não discriminação em relação à situação familiar, idade, sexo, etnia, religião, crença, deficiência, com qualquer condição de pessoal, né, da criança que complique seu desenvolvimento, aprendizado ou até mesmo a situação econômica, de forma que todos passem realmente a ser tratados, né, de forma igual. Além disso, a gente viu outras alterações acontecerem ainda, né, no campo da saúde, proteção psicológica à gestante, porque o direito da criança e do adolescente já começa nessa vida intrauterina, né? Então, existe toda uma proteção a uma gestação saudável e um parto saudável. A partir de então, as crianças passam a ter seus direitos garantidos, né, com relação a principalmente exames pós-nascimento para detectar qualquer tipo de doença, para que elas passem a ter um tratamento adequado. Hoje existe uma preocupação muito grande com isso, com a questão da saúde. Além disso, a gente tem toda uma proteção em relação à questão da violência, né, contra as crianças. Então, Lei Menino Bernardo, né, que inseriu vários artigos dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi um grande avanço, de forma que a criança ela precisa também ter a sua integridade física, psicológica e moral resguardada durante seu desenvolvimento. Também eu acho que um grande avanço na parte da adoção. 18 horas. Ouvimos aí a doutora Tandra Pessoa, ela que é presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente na OAB aqui no Amazonas. Ela falou também, Karine, sobre a redução dos índices de mortalidade e trabalho infantil. Desde a criação do ECA, houve aí uma diminuição de mais de 50% desse índice aí de mortalidade aqui no Brasil. Ela falou um pouquinho sobre a situação aqui no Amazonas, vamos conferir. Bom, com essa proteção, né, à gestante, né, o intuito realmente do Estatuto é que diminuísse as taxas de mortalidade, né? Entretanto, a gente sabe que ainda assim existe um índice grande, principalmente no estado do Amazonas, né, em relação a bebês prematuros, de baixo peso, uma gestação que não recebeu atenção assistencial correta, principalmente no interior do estado. Então, é uma preocupação também que não está só na lei, mas se efetivar todas as proteções, principalmente nessa questão do serviço à saúde para as mães, né? E, por consequência, proteção à criança e adolescente, a sua saúde integral. 18 horas. Em comemoração aí aos 33 anos do ECA, ao longo de todo o mês de julho, mais de 510 escolas, né, como eu disse anteriormente, públicas e privadas, vão estar aí recebendo ações do Conselho Tutelar, né, fazendo fiscalização das ruas, principalmente nos sinais. A gente sabe, né, que o trabalho infantil é uma realidade, principalmente aqui na capital amazonense, e eles vão estar aí fazendo todo um trabalho de conscientização, principalmente com os motoristas e também ali com os pedestres, né. Essa aí foram alguns dos destaques sobre os 33 anos do ECA, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Valeu, Nathalie. 6h13, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? A Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, lançou o concurso para técnico administrativo em educação. São 56 vagas para nível médio com salário inicial de R$ 2.100 e 23 vagas para nível superior com salário inicial
de R$ 4.556. E são bons salários, hein, Karime? Além de auxílio, creche, alimentação e transporte, não são? Exato, Carlão. E para quem tem nível superior, há oportunidades para os cargos de administrador, analista de tecnologia da informação, arquiteto e urbanista, assistente social, contador, economista, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, médico e na área médica, clínico geral, nutricionista e pedagogo. Olha só, e para quem tem aí o ensino médio, pode inclusive disputar, né, vagas para os cargos de assistente e técnico de laboratório, agropecuária, contabilidade, enfermagem e tecnologia da informação. E as inscrições começam no dia 10 de agosto e vão até ao dia 1º de setembro no site da UFAM. O prazo final para o pagamento da taxa de inscrição é no dia 4 de setembro. As provas vão ser realizadas no dia 1º de outubro deste ano em Manaus e nos municípios de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e também lá em Parintins. 6h15, você no melhor Mix do Brasil. Mix. E o prefeito Davi Almeida fez o lançamento oficial do hashtag Sou Manaus Passo a Passo 2023. Evento que promete, né, movimentar bem a cidade nos dias 5, 6 e 7 de setembro, com várias atrações, como já é, né, de costume, Karine. Exatamente, Carlão. E na coletiva desta quinta-feira, o prefeito negou que o DJ David Guetta seria a atração internacional do Passo a Passo deste ano. A notícia foi veiculada numa página do evento nas redes sociais e publicada por vários veículos de imprensa, o que obrigou o prefeito a se posicionar. Bom, gente, o repórter André Meirelles tem mais informações a respeito das atrações deste ano. Vamos acompanhar. O maior festival de artes integradas do norte do país, realizado pela Prefeitura de Manaus por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, a Manaus Cult, está de volta e promete movimentar o centro histórico nos dias 5, 6 e 7 de setembro, com a integração de cultura, lazer, gastronomia, turismo e sustentabilidade, buscando colocar Manaus na rota do turismo dos grandes eventos musicais. Durante o lançamento na noite desta quinta-feira, o prefeito frisou que a edição de 2023 do Sou Manaus Passo a Passo vem de maneira inédita. Nós estamos nos esforçando, buscando dar à cidade de Manaus o que há de melhor em arte, em cultura, em entretenimento, em empreendedorismo, gastronomia, tudo isso que engloba esse grande evento chamado Sou Manaus, que de alguma forma nós vamos também tratá-lo como Sou Amazon, para vendê-lo para o mundo. Dos artistas nacionais, já haviam sido confirmados pela Prefeitura Zé Felipe e Virgínia Fonseca, Zeca Pagodinho, Humberto Gessinger, Léo Magalhães, Marina Sena e Kevin o Cris. Além disso, foi anunciado também a banda de rock Biquíni Cavadão, mais o cantor sertanejo Murilo Huff, junto com as atrações religiosas Padre Fábio de Melo, Isadora Pompeu, Israel Salazar, Somos Além e a banda Casa Worship. As diversas atrações divulgadas pelo prefeito é para atender a todas as culturas. Eu não abro mão das minhas convicções, porém eu fui eleito para atender toda a população. E todas as culturas estarão inseridas no Sou Manaus. Em 2023, a expectativa do Sou Manaus é superar o público de 2022, que atingiu a marca recorde de 380 mil pessoas. Segundo o diretor-presidente da Manaus Cult, Oswaldo Cardoso, estratégias estão sendo pensadas para comportar a quantidade de público prevista para esta edição. Olha, a gente fez alguns ajustes, né? Desde a dispersão de palco, agora o palco ele mudou de lugar. A gente está estudando uma possibilidade de ter um
um fanfest, tipo na Copa do Mundo, para que não haja um número excedente de pessoas. Então, aquela galera que quer curtir, não conseguiu entrar, vai ter uma opção para se divertir, com a mesma qualidade de quem vai estar dentro do complexo. Então, assim, essa preocupação de atender a todos, de atender a toda Manaus, e toda Manaus poder vir se divertir no centro de Manaus. O assistente de atendimento, Tiago Luiz Coelho, de 33 anos, que participou da última edição do Som Manaus e enalteceu o festival, não escondeu a empolgação com os artistas confirmados. As atrações foram anunciadas agora bem interessantes. Eu gosto bastante de Léo Magalhães, eu gosto bastante de Murilo Rufi, o Kevin, o Cris. Então, assim, eu acredito que vai ser um festival incrível novamente, né? Porque ano passado nós tivemos um festival muito bom também. Então eu acredito que vai ser esse ano, eu acredito que vai superar as expectativas. A Casa de Praia Zezinho Corrêa, no Complexo Turístico Ponta Negra, na Zona Oeste, e no Alto Posto 700, na Avenida Djalma Batista, Zona Sul, é possível acompanhar as atrações por meio de um telão montado pela Prefeitura. André Meireles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Para 6 horas e 20 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Karime ouvintes, olha só, o governo Lula decidiu lançar este mês uma série de programas sociais para ganhar apoio popular. Olha só, finalmente está saindo do forno 2 programas que eu estou especialmente esperando aí com uma certa expectativa, Karime, que é o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas, e o Voa Brasil, que vai oferecer 1,5 milhão de passagens a R$200, Karime. Além desse, maravilha, além disso, tem também o Mais Médicos, que vai custar aos cofres públicos 3,7 bilhões de reais, gente. Olha aí. É um pacote de bondade, né? Podemos colocar assim. Para falar mais sobre esses programas, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, tá aí pelo menos 2 programas, os mais esperados e aguardados pela grande maioria da população brasileira, que está endividada e inadimplente, ou seja, não está conseguindo pagar as suas dívidas, não é, Cadu? Conta pra gente primeiro sobre o Desenrola Brasil. Parece que segunda-feira já tem banco aí renegociando as dívidas, não é não? Boa noite, Cadu, conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Karime, o presidente Lula está aproveitando aí o recesso do Congresso Nacional para colocar o bloco na rua, né? O programa Desenrola Brasil está no forno, vai sair na segunda-feira com a promessa de limpar o nome, tirar do SPC 1,5 milhão de brasileiros que devem até R$100 para as instituições financeiras. Imagina, você está pendurado aí por causa de R$100 ou menos, né? Não quer dizer que o governo vai pagar a dívida, pelo amor de Deus, viu? Isso daí não é verdade. A verdade é que o banco vai facilitar a negociação dessa dívida, mas obrigatoriamente vai tirar o nome da pessoa do Serasa, para que ela possa ter acesso ao crédito, fazer um empréstimo, fazer um contrato de aluguel, enfim. A ideia aí é dar condições para que as pessoas voltem a consumir, né, e gerar economia, fazer a coisa girar de fato, né? Tanto é que espera-se que nesse movimento todo, nesse programa Desenrola, haja aí uma movimentação, aí uma retomada, uma recuperação de mais de 50 bilhões de reais. E tem aquela, e para quem tem a renda familiar de até 20 mil reais e está devendo para o banco, também vai ter condições mais acessíveis para renegociar a dívida. Então, nesse grupo aí, Karime, tem 30 milhões de brasileiros esperando essa oportunidade. Então, na semana que vem, Karime e Carlão, o governo vem com bastante força com esse programa, né? Não é a totalidade, são 2 de 3 etapas, de 3 partes aí desse programa. O governo vem em partes. Na verdade, o governo vem antecipando o lançamento, como a gente falei, como você disse aí, a história do pacote de bondades, né? E faz parte, e como você disse, Karime, todo mundo está esperando, o Carlão está esperando, eu também, né? Então, vamos aguardar para ver se vai dar certo esse projeto. Esse Voa Brasil aí é interessante, Cadu, também. Esse Voa é para o público seleto, né, Cadu, esse Voa Brasil. Já o Voa Brasil, ele
vamos falar, não foi anunciado pelo presidente Lula, viu? Ele foi antecipado aí pelo ministro Márcio França, de Portos e Aeroportos. Ele adiantou alguns detalhes importantes do programa, né, que promete garantir a venda de 1.500.000 passagens aéreas no valor de R$200 por trecho, nos períodos de baixa temporada. Mas quem vai poder ter acesso a esse programa? Os aposentados, pensionistas, estudantes e servidores públicos. A ideia é do ministro Márcio França, a promessa dele é pelo menos lançar o programa no segundo semestre. Então já estamos aqui, já estamos em julho, né? Então começando agosto, a gente espera que esse programa lance. Mas só pode ter acesso a esse programa, nesse grupo aí de aposentados, estudantes, pensionistas, servidores públicos, que não tenham voado nos últimos 12 meses. E aí, se entrar nesse quadrante aí, nessas condições, ou seja, esse público aí não voa há um ano, então tá apto aí a ter acesso a esse valor. Não voou porque não tinha dinheiro, então tá apto aí para ter acesso a essa passagem aérea no valor de R$200 o trecho. Todos nós, né? É bem difícil, né? É um público muito seleto, como eu disse. É muito restrito, né, gente? Mas vale a pena, muito o pessoal merece, claro. Merece, claro. Sim, e quem está inserido nessa turma aí, merecidamente precisa viajar, porque imagina, tirar férias, né, aproveitar o turismo doméstico, isso tudo é tudo de bom. E também, hoje, no Palácio do Planalto, teve o lançamento do novo programa Mais Médicos. A expectativa é de ampliar em 15.000, ainda este ano, o número de médicos da atenção básica do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Juntando com um efetivo já contratado, o Mais Médicos vai subir para 21.000 profissionais. O programa vai focar nas regiões mais vulneráveis, Karime. Por isso que o Mais Médicos é muito importante para o estado do Amazonas, principalmente para as regiões mais distantes do interior. Então, as comunidades ribeirinhas, principalmente, vão passar a receber atendimento médico e acompanhamento também. E a parte boa também é que o governo estadual vai poder participar desse programa. Não vai ser só um programa federal. E também tem muitos incentivos para médicos recém-formados, aquele pessoal que está no FIES, o pessoal que está no Revalida, que não conseguiu ainda passar no programa, pode entrar também, os que fizeram curso de medicina em outros países. Tem uma série de condições, tudo aí para acelerar esse programa, o Mais Médicos, que está vindo com bastante condições e com muitos incentivos para a classe médica. Então, são vários pacotes, são o pacote de bondades, como você disse, Karime. O governo aí decidiu tirar tudo da gaveta, aproveitar o espaço aberto pelo Congresso Nacional, que está de férias, para ampliar a popularidade do presidente Lula. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, agora parece que o tempo fechou lá para o lado do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Ele está correndo aí o risco de sofrer um impeachment, Cadu? Parece que agora é dos Vera, viu, Carlão? Não é de hoje que o ministro Luiz Roberto Barroso fez comentários de tom político, atacando a direita conservadora, principalmente, né? O líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Jordi, do PL do estado de São Paulo, ele vai apresentar na segunda-feira um pedido de impeachment contra ele, o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu passei o dia acompanhando essa situação porque o texto estava sendo escrito, mas não houve tempo agora à tarde, eles não apresentaram o texto. Então, porque eles dizem que é um texto mais robusto, tem muito mais provas, puxando o passado de Luiz Roberto, aquela história lá do perdeu Mané, tudo aquilo vai contar dentro do processo e eles vão apresentar esse documento com mais robustez. O motivo dessa vez aí é a fala dele, né, durante um evento da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, onde estavam profissionais da enfermagem, Carlão. E foi ele que mandou suspender o piso nacional da enfermagem. Ele tomou uma vaia desse povo. Então aí, durante a fala dele, ele tomou uma vaia e reagiu dessa forma, como vamos ouvir agora. Aqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. 18 horas. A gente acompanhou o trecho da fala do Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele estava bem empolgado, né, Cadu?
Essa é a palavra certa. Tava empolgadinho o rapaz. Tanto que ele perdeu o tom ali. Passou, a língua tava muito lisa. Karime e Carlão, não é dessa vez que ele faz um pronunciamento político, né? Não foi ontem, né? Essa fala foi ontem. Não foi só um perder o mané. O ministro Barroso fez uma fala política e ativista, viu? O que é vedado pelo regimento interno do STF. Então, por essa razão, ele vai ser alvo de um pedido de impeachment e, segundo informações, aí já tem 57 deputados interessados em subscrever esse pedido, que está sendo liderado, como eu falei, pelo deputado Carlos Jordi, que é o líder da oposição na Câmara. No Senado, já tem também um movimento político de reação a Luiz Roberto Barroso. Eu falei hoje com o senador Plínio Valério, que disse que o grupo de oposição, que é grande lá no Senado, vai se reunir depois do recesso para discutir a possibilidade de também ingressar com um pedido de impeachment. Então vamos ouvir o que disse o senador Plínio Valério, com exclusividade para o 18 horas. Primeiro, eu acho que o ministro Barroso, por ser ministro, não deveria estar onde esteve. Tremendo erro, já por aí só mostra que ele se mete em política quando a Constituição proíbe. Segundo, dizer o que disse, confissão pública do que ele andou fazendo. E até outro dia ele era, né, presidente do TSE, na véspera da eleição. Terceiro, a nota, que não pede desculpa, tenta explicar, né, tenta falar coisas que não cabem. Eu não tinha intenção, não tem isso, daquilo. Imagina só, um ministro que não sabe se expressar em público, como é que ele se expressa nos autos? A nota do Supremo Tribunal Federal, também, muito vazia, querendo defender, querendo, na verdade, explicar o inexplicável. Então, o que é que nós estamos fazendo? Alguns senadores, vamos conversar, marcar uma reunião para o dia 1º, em Brasília, vamos ver quanto nós somos para assinar um pedido de impeachment. E esses que nós somos, qual o prestígio que a gente tem para pressionar e colocar em votação o pedido de impeachment. 18 horas. Agora a gente acompanhou a fala do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a respeito do pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Que infeliz as falas mesmo, né, Cadu? Infeliz, tanto que tá todo mundo enraivado, mais que até aquele episódio do perder o mané lá em Nova York, né? Sim. Agora, Karime, Barroso vai ser o próximo presidente do STF, importante a gente ressaltar isso, já nesse segundo semestre, após a saída de Rosa Weber, né? E vai cair nas mãos dele vários processos contra parlamentares da base bolsonarista, inclusive contra Jair Bolsonaro, e também é provável que ele comande o julgamento dos quase 800 presos pela invasão aos poderes da República no dia 8 de janeiro desse ano. Então, por isso, Karime, a oposição parte para uma ofensiva, pretende jogar tudo que tem para tirar Barroso de cena. Então, tem esse paninho de fundo aí nessa história. Carlão e Karime. É complicado mesmo. Cadu, vamos seguir aqui. O governo federal decidiu que vai recriar a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, órgão que havia sido extinto com a reestruturação do novo governo. O que fez o presidente Lula mudar de ideia, Cadu? A reforma ministerial que a gente vem falando ao longo dessa semana, Karime. O presidente Lula se nega a entregar o Ministério da Saúde ao Centrão, no caso, o Partido Progressistas, né? Hoje ele disse, num evento, no lançamento do Mais Médicos, no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, não é ministra do Brasil. Ela é ministra dele. Então, o Lula está tentando proteger a ministra, está tentando manter o Ministério da Saúde nas mãos dele, né? E está tentando buscar alternativas. E uma delas é ressuscitar a FUNASA. Então, a FUNASA, que é um órgão importantíssimo na promoção da saúde, ele foi extinto na reestruturação deste novo governo, que foi aprovado esse ano, naquela MP dos ministérios, né? Mas aí, para tentar aliviar a pressão em cima do Ministério da Saúde, Lula quer recriar a FUNASA e entregar o cargo ao Centrão, porque a FUNASA repassa muitos recursos para os estados e municípios. Ou seja, ela atende bem os objetivos dos parlamentares, que é distribuir recursos para suas bases eleitorais. E hoje o governo publicou um decreto recriando a FUNASA, Karime, definindo cargos interinos, inclusive a criação de um grupo de trabalho para definir como vai ser essa retomada, né, essa recomposição da FUNASA. Então a gente sabe que a FUNASA já vai voltar ativa muito em breve e
com certeza ela vai vir sob a liderança de um parlamentar de um partido de centro. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada, Cadu, pelas informações. Bom fim de semana. Valeu, gente. Até segunda. Valeu, tchau. Cadu. Até segunda, 6h33. 18 horas. Daqui a pouco, aqui no 18 horas, o Amazonas fecha o primeiro semestre do ano com saldo de 12 mil novas empresas. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura. Hoje é sexta, tempo e temperatura pro final de semana. Sábado e domingo, como é que vai ficar, hein? É com você, Karime Leão. Previsão do tempo. De acordo com informações do Clima Tempo para este sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 97%. Já no domingo, também a mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva seguem 90% e a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. E o Rio Negro baixou mais 4 centímetros de ontem para hoje. Agora a marca do rio no porto de Manaus é de 27 metros e 61 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Olha, temos mudança no comando do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes aqui no Amazonas. Luciano Moreira foi exonerado e a saída dele ocorre após quase um ano da queda das duas pontes sobre os rios Altaz-Mirim e Curuçá, lá na BR-319, Karime. Situação que continua a mesma, né? Mesmo jeito. Carlão, bom, Luciano Moreira estava no cargo desde o ano passado e o repórter André Meirelles está aqui ao vivo com a gente, tem mais informações sobre essa mudança. Muito boa noite, André. Então, já temos o nome do substituto? Muito boa noite, Karime e Carlão, todos que nos acompanham. Temos sim, o engenheiro Orlando Fanaia Machado, ele que está vindo aí lá de Mato Grosso para ser o substituto do Luciano Moreira. Olha, não temos muitas informações ainda, mas o que recebemos de informação é que na segunda-feira está previsto então a chegada dele aqui na cidade de Manaus aí para fazer, né, toda aquela formalidade aqui na capital amazonense. E no caso do Luciano Moreira, ele foi exonerado do cargo pelo ministro de Estado de Transporte, o José Renan Vasconcelos Calheiro Filho. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União hoje, né, nesta sexta-feira, e cerca de um ano após a nomeação de Luciano Filho como superintendente regional do departamento. Essa exoneração ocorre após o desabamento de duas pontes, né, que aconteceu aí na BR-319, e no primeiro desabamento ocorreram 14 feridos, onde deixaram ali 4 mortos e um desaparecido. Já no segundo desabamento não houve feridos. O Luciano Filho ele foi convocado para prestar esclarecimentos em pelo menos 2 audiências públicas na Assembleia Legislativa aqui do Amazonas, isso no dia 13 de junho. E em dezembro de 2022, o então superintendente, o Luciano, afirmou durante a visita na Aleã que as pontes que desabaram nos quilômetros 23 e 12 da BR-319 seriam reconstruídas em até um ano, né? Isso em dezembro de 2022 e até agora a gente continua acompanhando e, né, então a gente ainda não sabe se esse foi um dos motivos, mas a gente vai continuar acompanhando. O DENIT, que é o órgão responsável pela manutenção das rodovias federais em todo o país, no ano passado, assinou um contrato aí que chega a mais de 24 milhões de reais sem licitação para a realização dos serviços de construção da ponte sobre o rio Curuçá. Esse contrato prevê a demolição das estruturas, remoção dos escombros e construção de novas obras. No entanto, nenhum prazo foi estipulado pelo órgão até o momento. A gente fala assim dessa informação do DENIT, porque pessoas que não sabem aí, né, do que se trata. Então, por isso aí que teve essa exoneração, né, do cargo do então Luciano Moreira, e segunda-feira está prevista a chegada do novo superintendente. E o que a informação que chegou é que é um superintendente interino, né, Karime Carlão? Tá ótimo, então. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau.
Beleza, André, boa noite. Agora 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. 22 mil empresas foram abertas e 10 mil foram fechadas no primeiro semestre de 2023 aqui no Amazonas, resultando num saldo positivo, né? De 12 mil empresas a mais em operação aqui no estado, Karine. Exatamente, Carlão. E com isso, o Amazonas passou a ter 219 mil empresas ativas, como explica a repórter Nathalie Moraes. Durante o primeiro semestre de 2023, o Amazonas registrou a abertura de 22.172 mil empresas, sendo que mais de 96% dos novos negócios foram microempresas. Os dados são do mapa de empresas do governo federal. O indicador mostra ainda que de janeiro a junho, quase 10 mil empreendimentos fecharam as portas. O Amazonas possui hoje mais de 219 mil empresas ativas. Desse total, quase 86% é representado por microempreendimentos, a maioria do setor varejista, de artigos de vestuários, acessórios e de alimentação. O ramo de marmitas vem crescendo continuamente em todo o Brasil. E o segmento que fornece as marmitas registrou uma alta de 40% aqui no estado. Em 2022, foram abertos mais de 930 pequenos negócios em todo o Amazonas. Número inferior quando comparado aos 2 anos anteriores, porém apresentando uma alta quando relacionado aos índices do período pré-pandêmico. A empreendedora Elisângela do Vale, chefe de gastronomia, destacou a participação da mulher empreendedora na Amazônia. Importante a gente estar envolvido não só com o negócio da gente, mas com as outras áreas que também fazem bem para o negócio da gente, porque desenvolvendo nossa região, o nosso estado, nós estamos desenvolvendo toda a cadeia produtiva, todos os restaurantes, todos os pequenos negócios, porque as pessoas vão olhar para cá. E ser mulher empreendedora é esse desafio todos os dias. Depois do período crítico da pandemia de Covid-19, as pessoas em geral ficaram mais criteriosas com a alimentação, buscando assim uma alimentação de qualidade. O analista de negócios do Sebrae aqui no Amazonas, Ricardo Sampaio, explica que o nível de exigência das pessoas tem direcionado o mercado alimentício aqui no estado. Depois da pandemia, esse período em casa fez com que as pessoas pensassem mais em qualidade de vida e eles tiveram então um certo upgrade, a gente poderia dizer, desse nível de exigência enquanto consumidores. Passaram então a buscar um produto que reunisse o maior número possível de qualidade, de funcionalidade, de sabor, de condições de saúde. E aí isso explica que no ano subsequente a gente teve uma subida grande no número desses fornecedores. De janeiro a junho, foram consolidados em todo o Amazonas 3.998 novos empreendimentos, 125 empresas a mais do que no mesmo período do ano passado. Manaus registrou 2.926 novas empresas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h41 e o Amazonas que intensificou as ações para melhoria da cobertura vacinal no interior do estado. A iniciativa pretende também auxiliar o programa de imunização das cidades, Karine. Pois é, Carlão, o que acontece? A queda nas coberturas vacinais traz o risco de reintrodução de doenças que poderiam ser prevenidas. Vamos conferir mais informações a respeito desse assunto agora com a Diné Araújo. Se na capital a cobertura vacinal até que tem avançado, no interior do estado o desafio é grande. E não estamos falando apenas da vacina contra a Covid-19. São todas as outras doses que garantem saúde e qualidade de vida à população. Um dos municípios em pior situação de cobertura vacinal é Novo Airão. Por isso, técnicos do Programa Nacional de Imunização realizaram durante toda essa semana um treinamento com os profissionais da saúde local. A iniciativa visou fortalecer a cobertura vacinal no interior e auxiliar o programa de imunização na cidade. A equipe de saúde local está sendo orientada em como acolher a população, como armazenar as doses, como distribuir e administrar as vacinas. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Tatiana Amorim, destaca que as quedas nas coberturas vacinais geram risco de reintrodução de doenças que poderiam ser prevenidas. Um exemplo é
é o aumento no número de novos casos de Covid-19. Conforme noticiou 18 horas nesta quinta-feira, em uma semana foram registradas 60 novas ocorrências de Covid. Os números, porém, de acordo com Tatiana Amorim, estão dentro do previsto, uma vez que a divulgação do boletim da Covid agora é semanal. Segundo a diretora-presidente da FVS, o estado vive um período de baixa transmissão da doença e sem evolução para quadros graves. O Amazonas apresenta baixa transmissão de Covid-19. Atualmente tem se notificado no estado menos de 100 casos semanais de Covid-19, com o máximo de 79 casos na penúltima semana do mês de maio e a mínima de 35 casos na última semana de junho. Nas últimas 2 semanas não houve hospitalização e a última morte por Covid aqui no Amazonas foi registrada na última semana de abril. Para que este cenário seja mantido, de acordo com a diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, é preciso que todos contribuam se vacinando e mantendo o esquema de proteção atualizado. Inclusive com as doses de reforço. É a vacinação que contribui para o não agravamento dos casos de Covid-19. Somente 71% da população do Amazonas tomou as doses primárias da vacina. Já as doses de reforço foram procuradas por poucos. A bivalente, por exemplo, só foi aplicada em 273 mil amazonenses. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 44 minutos. E ela está aqui com a gente para falar sobre os assuntos dos bastidores da política local, da política amazonense, né, Carlão? Nos acompanhando nesta sexta-feira está aqui Cíntia Blink. Oi, Cíntia. Já aqui com a gente, muito boa noite. Cíntia, o inferno astral da deputada Joana d'Arc não acaba nem fica pouco. Agora, ela foi denunciada ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa por quebra de decoro. Explica pra gente mais essa situação, Cíntia. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Sim, ela foi denunciada aí por essa questão de quebra de decoro e não foi por aquilo que eu falei ontem, que poderia ter acontecido caso o documento que ela apresentou seja falso. Dessa vez é um outro assunto, é aquele primeiro assunto da capivara, que ela sabe que ficou famosa, né? Que ela até usou essa justificativa, Joana d'Arc da capivara e tal. Pois é. Acontece que foi feito, colheram aí assinaturas, 21 mil assinaturas na plataforma change.org. E por causa daquela situação da invasão da sede do IBAMA, aquela cena que não tem como a gente esquecer, em que ela aparece ajoelhada e tudo mais. Na denúncia fala assim: invadir a sede do IBAMA em Manaus, transmitir o ato pelas redes sociais, convocar pessoas para manifestação, assediar e ameaçar funcionários, violar bem público, criar fake news sobre remédios e vacinas e prejudicar o tratamento de animais silvestres internados no CETAS. CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. E aí conseguiu ter 20 mil pessoas que apoiaram esse pedido. Agora, ele já foi protocolado na Assembleia, hoje, sexta-feira. Como é que funciona na Assembleia? Agora vai para a CCJ manda para a Comissão de Ética e a Comissão de Ética tem que analisar como é que vai funcionar. Se vai aceitar, se não vai aceitar. E aí tramita ali na casa. Outra coisa que aconteceu também, ligando aqui o nome... Só lembrando que o presidente da Comissão de Ética é Sinésio Campos. Antes de chegar nele, chega na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aquela famosa que tudo vai para a mão da CCJ. E ano passado, não sei se foi ano passado na verdade, mas já teve um pedido de cassação dela por quebra de decoro naquela época que ela acusou os deputados ali de terem aceitado votar em Roberto Cidade na primeira vez que ele virou presidente. Em troca de benefícios, em troca de 200 mil reais. Então, teve isso. E como é que morreu? Porque não saiu da CCJ. E quem preside a CCJ hoje é o mesmo deputado, que é o deputado delegado Péricles. Então, não sei como é que vai andar a coisa por ali, entendeu? Destino, né? Pode ter o mesmo destino. Mas também tem aqui uma pressão social agora, né? Não é com os deputados. Agora tem 20 mil pessoas, um pouquinho mais que isso. Uma opinião pública aí, né? Exatamente.
Aí outra coisa que tem sobre ela, que eu ia falar aqui, é que ela que foi flagrada aí no cruzeiro do cantor Wesley Safadão, no dia da votação da Lei das Diretrizes Orçamentárias, isso é assunto até hoje, né? Repercute. Ela foi também uma pessoa que concedeu, ela subscreveu, na verdade. Ela foi uma das que concedeu o título de cidadão do Amazonas, porque o deputado gosta disso, né? Distribui um título para justamente ele, o cantor Wesley Safadão. O autor original do projeto foi Cristiano D'Angelo. Ele justificou a homenagem dizendo das doações que o Safadão fez para as instituições e organizações sociais de saúde do Amazonas durante a pandemia da Covid-19. Karime, Carlão. Ei, Brinca, olha só, o Festival de Parintins terminou e um dos presidentes do Boi está sendo cotado para ser candidato a prefeito da ilha. Pois é, Parintins. Tem dois boi, do Garantido não é, não. Não, a gente está falando de Gender Lobato. Ele vem aí num bicampeonato e a coisa acaba repercutindo em outros âmbitos, né? Então começou a se falar o nome dele também como uma possibilidade de vir aí candidato a prefeito de Parintins. Essa cidade já está com algumas possibilidades de prefeito aí, né? Vamos lembrar alguns nomes. Tem a Brenda Diná, tem a Michele Valadares, Matheus Assayag, Israel Paulaim. E será que vem aí Gender Lobato? Eu mandei uma mensagem para ele, mas ainda não tive resposta. Mas ele ainda não se posicionou sobre isso. Agora há um burburinho grande de que ele foi bem no boi, conseguiu administrar ali o dinheiro de uma forma diferente do que o outro boi fez. Mostrou competência, ganha ali uma credibilidade com um público que importa. Sim. Então, será que vem aí? Pode ser, Gender Lobato está sendo um nome falado em Parintins e é possível que tenha aí mais uma pessoa nessa lista. Tá bem disputado Parintins, viu? Karime, Carlão. E ainda estamos em 2023, né, Cíntia? Há quem diga que estamos em 2023. Pois é, há quem diga, né? Cíntia, conta pra gente o seguinte, o Partido Novo está sob nova direção aqui no Amazonas, Cíntia? Exatamente, a reitora da Faculdade Metropolitana, Maria do Carmo Zefair, ela assumiu aí o Partido Novo no Amazonas. E o que isso significa? Significa que tem gente que está sem partido. Lembra do PSDB? Olha. A gente tem o Plínio Valério nele que mais cedo ou mais tarde vai apagar essa luz aí, porque o PSDB está murchando um bocado. E aí, Maria do Carmo, a gente lembra dela na política, a gente lembra dela ao lado de Arthur Bisneto. Por isso eu falo do PSDB, por isso eu falo desse ninho tucano que está tão vazio. E me parece que se o Novo vira essa possibilidade para o pessoal do PSDB que ficou órfão aí de partido, pode virar um PSDB 2.0. E para finalizar, deixa eu contar uma coisa. O governador do Amazonas vai ficar de licença não remunerada para tratar de assuntos de interesse particular do dia 15 a 22 de julho. Nesse período, assume o vice-governador Tadeu de Souza. Outra coisinha, Simão Peixoto, lembra dele? Sim. É o prefeito de Borbas afastado. Fight. Que é isso, do fight, da ripada e tudo isso, é um ícone, né? Então, o juiz federal convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Marlon Souza, concedeu hoje liberdade provisória para ele. Ele vai ser monitorado com tornozeleira eletrônica, ele fica proibido no prazo de 180 dias de entrar em qualquer órgão público, nada de ir para a prefeitura para ele, viu? E além disso, ele perde também o direito do exercício da função pública e os bens estão mantidos indisponíveis. A Justiça liberou até 40 salários mínimos e que são provenientes aí da remuneração mensal do cargo de prefeito. Emprego na função pública, eles vão sim ser recebidos. Mas, enfim, ele tá solto, mas não tá. Liso ele não tá. Liso ele não tá, mas também com a liberdade aí cerceada, um pouco restrita. É bem vergonhoso, né? Muito. Um ex-prefeito, um prefeito meu Deus, afastado. Gente, não sei mais falar português. Não. Sabe. Andando por aí com a tornozeleira. É feio. A gente acha, não sei, né? A gente acha. Não sei se é um acessório pra você ficar orgulhoso, sabe? Eu acho que não, mas vai saber. Então é isso. Volto segunda. Obrigada pelas informações, Cíntia. Bom fim de semana. Até segunda. 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E atenção, você que vai curtir esta noite de sexta-feira, tempo e temperatura com ela, Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, há sim uma previsão de chuva agora à noite, tá? Nessa sexta-feira. A mínima prevista 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 70%. A umidade relativa do ar fica entre 45% e 97%. Mix. 18 horas. Esporte. É com ele, Cid Soares, já aqui com a gente ao vivo. Cid, conta pra gente as notícias do esporte para hoje. Já tô aqui administrando, né? Essas conversas da política realmente deixa a gente estupefato, quiçá perplexo. Sem dúvida, mais perplexo. É mais que isso. Bom, vamos lá. A 44ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas, os GEAS, foi aberta aí ontem com as disputas nas modalidades badminton, basquetebol, futebol, futsal, quase o meu inglês, handball, tênis de mesa, voleibol e xadrez. Nesse total, o evento reunirá aí 7.600 atletas de 36 municípios aqui do Amazonas em competições realizadas em quadras, campos e arenas da capital. Portanto, tem uma programação bem legal para a gente acompanhar. O zagueiro Rodolfo não joga mais essa temporada agora com a camisa do Princesa dos Solimões. Titular no último duelo da Série D contra o Nacional no último domingo, o defensor passou aí por uma cirurgia de apendicite e ficará em recuperação. Com a camisa do Princesa dos Solimões, Rodolfo atua em 14 jogos só esse ano. E amanhã, olha, Manaus enfrenta o São Bernardo, a gente vem falando isso aqui todo dia, né? 3 da tarde, Arena da Amazônia, 13ª rodada da Série C, conta com mais 2 reforços que chegaram por empréstimo e seguirão aí até o fim da competição. Trata-se dos atacantes Lucas Batatinha e o volante Marcelo Gama, ambos do Cascavel do Paraná. Equipe que joga a Série D, mas que não tem mais chance de avançar para a segunda fase do certame. Os jogadores estão em Manaus, já chegaram aqui, mas ainda não foram regularizados no boletim informativo diário da CBF. Significa que a direção tem que correr atrás aí, né, contra o tempo, para acertar a documentação dos atletas para que eles estejam aptos a entrar em campo já neste sabadaço aí, que promete, né? E a seleção brasileira vai disputar em Manaus uma das partidas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Conmebol ainda não divulgou a tabela detalhada com datas, horários, locais, enfim, desses jogos aí. Mas existem 2 possibilidades: contra a Bolívia em setembro ou a Argentina em novembro. Depois de inspeções no fim de junho, na Arena da Amazônia e no reformado Mangueirão, lá em Belém do Pará, os estádios da região norte receberam um parecer positivo da Conmebol, na Confederação Sul-Americana de Futebol, para as partidas do Brasil na seletiva, que assegura vaga para a Copa do Mundo. E para encerrar, o Whindersson Nunes, o comediante, subiu a balança com 76,2 quilos na pesagem desta sexta-feira e confirmou luta com King Kenny, que marcou 76,9 quilos na categoria de até 77. Pelas semifinais aí do torneio High Stakes de boxe entre celebridades em Dublin, na Irlanda. A luta tem transmissão exclusiva do combate da TV Globo e os lutadores fizeram a tradicional encarada, né? O inglês se recusou a cumprimentar o Whindersson no palco. Significa dizer que vai ser um negócio bem acirrado. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. E dá. o Whindersson tá lutando bem, cara. Tá mandando muito olha bem. Aí. Obrigada pelas informações, Já é um Cid. bom fim de semana, né? Bom fim de semana pra gente. Tchau, tchau. Até segunda. Tchau, tchau. E agora nós vamos conferir as dicas para esse fim de semana com ela, Nathalie Moraes. Festou com um espetáculo no Teatro Amazonas com um clássico da música e do balé mundial Dom Quixote, que será encenado na noite desta sexta-feira no palco do Teatro Amazonas. A montagem, que integra a programação da série Encontro das Águas, vai reunir a Amazonas Filarmônica sob regência do maestro Marcelo de Jesus e o balé Álvaro Gonçalves. O espetáculo será apresentado de hoje até domingo, a partir das 7h30 da noite. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro Amazonas. O Shopping Ponta Negra recebe de hoje até domingo mais uma edição do já tradicional festival gastronômico Rota dos Chefes, no estacionamento frontal na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra. O Rota dos Chefes é o maior encontro de chefes de Manaus e reunirá em um só lugar grandes nomes da alta gastronomia amazonense. O festival gastronômico também será animado com uma boa música. Nesta sexta-feira, a cantora Vanessa Auzier faz sua apresentação. Já no sábado será a
vez do cantor Wendel Pinheiro. E no domingo, encerrando o evento, os Bororóis e Carlos Batata agitam a noite. O evento tem início sempre às 5 da tarde e a entrada é gratuita. O Festival Folclórico do Amazonas, categoria de ouro, começa nesta sexta-feira às 8 da noite no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa. A abertura conta com o show da banda pernambucana Fulô de Mandacaru. Neste ano, o evento chega à sua 65ª edição. A entrada é gratuita e para abrir a temporada junina da categoria de ouro, se apresentam 6 grupos folclóricos que se consagraram campeões em 2022. São eles a Ciranda Rosas de Ouro, quadrilha alternativa Funk na Roça, a quadrilha tradicional Caipira na Roça, Dança Nacional do Café, Dança Internacional Caxemira, quadrilha Cômicas Poderosas na Roça. Lembrando que a festa é gratuita. Neste sábado acontece o show O Rock Não Tem Idade, a partir das 6 da tarde na Casa de Praia Zezinho Correia, na Ponta Negra, com Luso Neto e a atração nacional Tony Garrido, da banda Cidade Negra, a maior expressão do reggae brasileiro. A entrada para o evento é gratuita. A proposta do festival é apresentar a diversidade da cultura brasileira à população manauara. E dos episódios desastrosos vivenciados nas relações amorosas. Essa é a proposta dos Aventureiros do Prazer, stand-up que estreia neste sábado com um elenco de jovens comediantes que colecionam fracassos amorosos e engraçados. O show acontece às 8 da noite no Clube Stand-up Comedy Manaus, localizado na rua Visconde de Utinga, no bairro de Flores, na zona centro-sul aqui da capital. Os ingressos estão disponíveis pelo site simpla.com. Lembrando que a apresentação é para maiores de 14 anos. Ainda nesse sábado acontece mais uma edição do Deus Samba. Nesta edição, o clima será de festa junina, com a apresentação do grupo do Couro Velho e outras atrações. O Deus Samba Junino será realizado neste sábado a partir das 6 da tarde no Churrasco da Vila, na rua Fortaleza, no Adrianópolis. Os ingressos estão sendo vendidos no site simpla.com. E fechando a nossa agenda Mix, tem a Feira da Faz. Os visitantes da edição julina da Feira da Faz, que acontece neste domingo até às 7 horas da noite, vão poder conhecer produtos de expositores da economia criativa ao ritmo de boi bumbá, reggae e brasilidades. O evento gratuito é promovido pela Fundação Amazônia Sustentável e terá mais de 70 empreendedores no local, com artesanatos, plantas, óleos essenciais, acessórios de beleza, roupas, receitas gastronômicas e muito mais. Eu volto aos estúdios com vocês, Karine e Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Agora 7 em ponto, seguimos para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 33 anos nesta semana. Em mais de 3 décadas, o ECA trouxe conquistas importantes para a proteção e promoção da infância e da juventude no país. Os principais foram o acesso à educação e a redução da mortalidade do trabalho infantil. O Estatuto reafirma a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado de garantir condições para o desenvolvimento de meninos e meninas. Mas, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, o cenário ainda é preocupante. Mais de 60% da população de até 17 anos vive na pobreza no Brasil. Falta acesso a direitos básicos como educação, saneamento, água, alimentação, moradia e informação. Em 1990, 5,4 adolescentes em média eram assassinados a cada dia. Hoje são mais de 20 adolescentes assassinados por dia. Todos esses fatos mostram que para o Brasil alcançar os objetivos do desenvolvimento também é imprescindível olhar com bastante cuidado para as crianças e para os adolescentes. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas.